Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, novembro 1860. 11. Segunda parte. Dissertações Espíritas. Recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Primeiras impressões de um espírito. Médium, Senhora Costel. Falarei da estranha mudança que se opera no espírito logo após a sua libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende do foco que a produziu. Depois sucede uma grande perturbação, e essa dúvida estranha: estou morto ou vivo? A ausência das sensações ordinárias produzidas pelo corpo surpreende e imobiliza, por assim dizer. Como um homem habituado a um fardo pesado, nossa alma, aliviada repentinamente, não sabe o que fazer de sua liberdade. Depois, o espaço infinito, as maravilhas sem número dos astros, sucedendo-se num ritmo harmonioso. Os espíritos solícitos, flutuando no ar, e deslumbrantes de luz sutil que parece atravessá-los, o sentimento da libertação que inunda de repente, a necessidade de lançar-se também no espaço como aves que querem treinar as próprias asas, tais as primeiras impressões que todos nós sentimos. Não vos posso revelar todas as fases desta existência. Apenas acrescentarei que, tão logo satisfeita com seu encantamento, a alma ávida quer se lançar e subir mais às regiões do verdadeiro belo, do verdadeiro bem, e essa aspiração é o tormento dos espíritos sedentos do infinito. Como a crisálida esperam despojar-se de sua pele. Sentem brotar as asas que os levarão, radiosos ao azul abençoado. Mas, retidos ainda pelos laços do pecado, devem planar entre o céu e a terra, não pertencendo nem a um nem a outra. Que são todas as aspirações terrenas comparadas ao ardor insaciável do ser que entreviu um recanto da eternidade. Sofrei, pois, bastante para chegardes depurados entre nós. O Espiritismo vos ajudará, pois é uma obra abençoada. Liga entre si os espíritos e os vivos, formando os elos de uma cadeia invisível que sobe até Deus. Delphine Desjardins. Os órfãos. Nota 70 do tradutor. Esta mensagem foi inserida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18, da edição definitiva, 1866. Médium, Senhora Schmidt. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada evita que sofra fome e frio, dirige-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorrei vos foi cara em outra encarnação, mas, se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óbolos são bem amargos.
quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando. Daí, delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Julie Morin. Observação. O espírito que assina a mensagem é completamente desconhecido. Podemos ver pela comunicação acima e por muitas outras do mesmo gênero que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma puerilidade prender-se ao nome. É preciso aceitar o bem, venha de onde vier. Aliás, o número de nomes ilustres é muito limitado. O dos espíritos é infinito. Por que então não os haveria também capazes entre os que não são conhecidos? Fazemos esta reflexão porque há pessoas que julgam nada poder obter de sublime, a não ser chamando celebridades. A experiência prova o contrário todos os dias, mostrando-nos que podemos aprender alguma coisa com todos os espíritos, desde que saibamos aproveitar as ocasiões. Um irmão morto, a sua irmã viva. Médium, Senhora Schmidt. Minha irmã, tu pouco me evocas. Isto não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço teus dissabores. Tua vida é penosa, bem o sei, mas importa sofrer a sorte nem sempre alegre. Todavia, há por vezes um alívio nas penas. Aquele, por exemplo, que faz o bem à custa da própria felicidade, pode, por si mesmo e pelos outros, afastar o rigor de muitas provas. Neste mundo, é raro ver-se fazer o bem com essa abnegação. Certamente é difícil, mas não impossível, e os que têm essa sublime virtude são, em verdade, os eleitos do Senhor. Se nos dessemos bem conta dessa pobre peregrinação na terra, haveríamos de compreendê-lo. Mas assim não é. Os homens se agarram aos bens como se devessem ficar sempre em seu exílio. Entretanto, o mais vulgar bom senso, a mais simples lógica, demonstram diariamente que aqui não passamos de aves de arribação, e os que têm menos penas, não asas, são os que chegam mais depressa. Minha boa irmã, para que serve ao rico todo esse luxo, todo esse supérfluo? Amanhã estará despojado de todos esses vãos ouropéis, a fim de descer ao túmulo para onde nada levará. É verdade que fez uma bela viagem, nada lhe faltou, não sabia mais o que desejar e esgotou as delícias da vida. Também é certo que, em seu delírio, algumas vezes lançou sorrindo a esmola nas mãos de seu irmão. Mas terá por isso retirado algo da boca? Não, porquanto não se privou de um só prazer, de uma única fantasia. Contudo, esse irmão é filho de Deus, nosso Pai comum, a quem tudo pertence. Compreendes, minha irmã, que um bom pai não deserda um de seus filhos para tornar mais rico o outro? Daí porque recompensará o que foi privado de sua parte nesta vida. Assim, pois, os que se julgam deserdados, abandonados e esquecidos alcançarão em breve a margem bendita, onde reinam a justiça e a felicidade. Mas infelizes dos que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz também o homem favorecido com o dom tão precioso da inteligência se dela abusou. Acredita-me, Maria, quando se crê em Deus,
nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar suas leis. Teu irmão, Willerman. O cristianismo. Médium Senhor Didier Filho. O que se deve observar no espiritismo é a moral cristã. Desde séculos houve muitas religiões, diversos cismas e numerosas pretensas verdades. E tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não o animava. O Cristo resume o que a moral mais pura e mais divina ensina ao homem no tocante a seus deveres nesta vida e na outra. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo, e a taça de Sócrates é muito pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, ó Sesostris, déspota do poderoso Egito, que te podes medir do alto de tuas pirâmides colossais, com o Cristo numa manjedoura? És tu, Solon, és tu, Licurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças mal formadas, que vos podeis comparar àqueles que disse face a face com orgulho: deixai vir a mim as criancinhas? Sois vós, pontífices sagrados do piedoso Numa, cuja moral exigia a morte viva das vestais culpadas, que vos podeis comparar àquele que disse à mulher adúltera: levanta-te, mulher, e não peques mais? Não, não, não mais com esses mistérios tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos. Não mais com esses mistérios cristãos que são a base desta religião sublime que se chama cristianismo. Diante dele, todos vós inclinais, legisladores e sacerdotes humanos. Inclinai-vos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama Cristo. Lemene. O tempo perdido. Médium, Senhorita Iuete. Se por um instante pudesseis refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente e que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se o usaste mal, um dia sereis obrigados a repará-los pela expiação, e talvez de maneira terrível. O que não daríeis, então, para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos? Assim, pensai bem nisso, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhais de cumprir, que havereis de responder? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a dividir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria à sua volta? Sois aqui os enviados de Deus e tereis que prestar conta do vosso tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo essa meditação. Maslon. Os sábios. Médium, Senhorita Iuete. Desde que chamais um espírito, Deus me permite ver. Vou dar-vos um bom conselho, sobretudo a vós, M. Vós que ocupais sempre dos sábios, pois é a vossa preocupação, deixai-os de lado. Que podem eles com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas? Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram? Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimeras?
Dentre os que anunciavam essas verdades, uns eram tratados como loucos e assim encarcerados. Outros lançados nas masmorras da Inquisição. Outros ainda lapidados ou queimados. Mais tarde, a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos que a tinham posto sob o alqueire. Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, vos infringir a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação? Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos de seu tempo? Não. Pregava a divina moral a todos, em geral, e ao povo em particular. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, gente simples de coração, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se o milagre as poderia derrogar, mas que acreditavam sinceramente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vistes. Jamais operou um milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os os fariseus e aos saduceus que vinham para o tentar e os chamou de hipócritas. Assim, dirigi-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer. Rejeitai os sábios e os incrédulos. Aliás, o que é um sábio? Um homem mais instruído do que os outros, porque estudou mais, mas que perdeu o prestígio que tinha antigamente, a auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. No entanto, à medida que a inteligência popular se desenvolveu, o seu brilho diminuiu. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria. Já não é aliado de Satã. A humanidade esclarecida aprecia em seu justo valor aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras. Como sabe que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta. Como sabe de onde emana o gênio criador, inclina-se perante ele. Mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe prodigalizam consolações. Não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produz a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia, a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que a tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia. Crede-me, mais tarde ela virá até vós. Delphine de Girardin. O homem. O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É na Terra o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Sabe servir-se dos elementos. Percorre distâncias imensas por meio do vapor. Pode conversar com o seu semelhante de um antípoda ao outro, pela eletricidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isso aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Mas, como é pequeno e miserável quando o orgulho se apossa de seu ser, não vê a sua miséria, vê apenas sua existência, esta vida, que não pode compreender. Lhe ser arrebatada algumas vezes instantaneamente pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra a sua sorte. Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros,
conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra? Pode criar uma flor, mesmo a mais simples e a mais modesta? Não, aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então, um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Santa Teresa. A firmeza nos trabalhos espíritas. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita. Eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temeis. Será uma prova que vos fortificará se souberdes ofertá-la a Deus. Mais tarde, vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós a luz da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é uma consolação, uma felicidade para as pessoas que perderam parentes e amigos. Saber que são felizes, que é possível comunicar-se com eles. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Jenny. Os inimigos do progresso. Médium Senhor R. Os inimigos do progresso, da luz e da verdade trabalham na sombra. Preparam uma cruzada contra as nossas manifestações. Não vos preocupeis com isso. Sois sustentados poderosamente. Deixai que se agitem na sua impotência. Entretanto, por todos os meios de que dispondes, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfemo contra a justiça e a bondade de Deus, a fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Prestes a se esclarecer, não obstante embrutecido, bem depressa o espírito compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir no mesmo ostracismo a pena que revolta e o Deus ao qual é atribuída. Daí os males sem número que se abateram sobre vós e para os quais viemos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores desta crença têm, todas se equivalendo a um pronunciamento formal. Nem os conselhos, nem os pais da Igreja resolveram essa questão grave. Se conforme os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, um fogo eterno. Nada há em suas palavras que prove haja condenado os culpados eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que de longe vos quer banir para sempre de sua presença. Vem ele mesmo ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário. Dirigi vossos passos para a casa paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Lemene. Distinção da natureza dos espíritos. Médium Senhora Costel. Quero falar-te das altas verdades do espiritismo. Elas estão intimamente ligadas às da moral, sendo, pois, importante jamais as separar. Antes de mais, o ponto que atrai a atenção dos seres inteligentes
é a dúvida sobre a própria verdade das comunicações espíritas. A verdade primeira dignidade da alma está contida por inteiro neste ponto de partida. Procuremos então estabelecê-la. Não há um meio infalível para distinguir a natureza dos espíritos se abdicarmos da razão, da comparação, da reflexão. Estas três faculdades são mais que suficientes para distinguir seguramente os diversos espíritos. O livre-arbítrio é o eixo sobre o qual gira o pivô da inteligência humana. O equilíbrio seria rompido se não tivessem os espíritos senão que falar para submeter os homens. Nesse caso, o seu poder se igualaria ao de Deus. Não pode ser assim. O intercâmbio entre os humanos e os invisíveis assemelha-se à escada de Jacó. Se a uns permite que subam, deixa que outros desçam. E agindo todos uns sobre os outros, sob os olhos de Deus, devem marchar para ele no mesmo espírito de amor e de inteligente submissão. Apenas abordei superficialmente o assunto, aconselhando-vos a aprofundá-lo sob todos os seus aspectos. Lázaro. Scarron, médium, senhorita Iuete. Meus amigos, fui muito infeliz na terra, porque meu espírito era igual e por vezes superior ao das pessoas que me rodeavam, mas o corpo era inferior. Assim, meu coração era ulcerado pelos sofrimentos morais e pelos males físicos que haviam reduzido meu envoltório terrestre a um estado lastimoso e miserável. Meu caráter se azedara com as moléstias e as contrariedades que experimentava nas relações com os amigos. Deixei-me levar pelas mais causticantes malignidades. Eu era alegre e aparentemente sem mágoas. No entanto, sofria bem no fundo do coração. Quando estava só, entregue aos secretos pensamentos de minha alma, gemia por encontrar-me em luta entre o bem e o mal. O mais belo dia de minha existência foi aquele em que meu espírito se separou do corpo, em que, leve e iluminado por um raio divino, lançou-se às esferas celestes. Parecia que eu renascera, e a felicidade apoderou-se de meu ser. Enfim, eu repousava. Mais tarde, a consciência despertou. Reconheci os erros contra o Criador. Experimentei remorsos e implorei a piedade do Todo-Poderoso. Desde então, procuro instruir-me no bem. Busco tornar-me útil aos homens e progrido diariamente. Contudo, sinto necessidade de que orem por mim e peço aos crentes fervorosos que elevem o pensamento a Deus em meu benefício. Se me chamarem, procurarei vir sempre e responderei às perguntas tanto quanto puder. Assim se pratica a caridade. Paul Scarron. O nada da vida. Médium, senhorita Iuete. Meus bons amigos de adoção, permiti que vos diga algumas palavras como conselhos. Deus me autoriza a vir até vós. Como lamento não poder comunicar-vos todo o ardor que havia em meu coração e que me animava para o bem. Crede em Deus, o autor de todas as coisas. Amai-o. Sede bons e caridosos. A caridade é a chave do céu. Para vos tornardes bons, pensai algumas vezes na morte. É um pensamento que eleva a alma e a deixa melhor. Pois o que somos na terra? Um átomo lançado no espaço, bem pouca coisa no universo. O homem nada é, faz número. Quando olha à sua frente, quando olha para trás, é ainda o infinito que vê. Sua vida, por mais longa que seja, é um ponto na eternidade. Pensai, pois, em vossa alma. Pensai na vida nova que vos espera. Porquanto, não podeis duvidar que ela existe, fosse mesmo pelos desejos de vossa alma, jamais satisfeitos,
o que é uma prova de que o serão no mundo melhor. Até logo. S. Sweeting. Os médiuns. Médium Senhor Darkol. Quando quiserdes receber comunicações de espíritos bons, importa que vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, porque lembrai-vos, o egoísmo é uma causa de retardamento em todo avanço. Recordai que se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro de alguns de seus filhos, que pela sua conduta souberam merecer a felicidade de compreender sua bondade infinita, é que quer por solicitação nossa e à vista de vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançar no seu caminho. Assim, pois, ó médiuns, tirai proveito dessa faculdade que Deus ouve por bem vos conceder. Tende fé na mansuetude de nosso Mestre. Ponde a caridade sempre em prática. Jamais vos canseis de exercitar esta sublime virtude, assim como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparardes uma existência ainda 1000 vezes mais suave. Que entre vós se abstenha o médium que não se sentir com forças de perseverar no ensino espírita, porquanto, não tirando proveito da luz que esclarece, será menos excusável que um outro e terá de expiar a sua cegueira. Francisco de Sales. A honestidade relativa. Médium Senhora Costel. Hoje nos ocuparemos da moralidade dos que não a têm, isto é, da honestidade relativa que se encontra nos mais pervertidos corações. O ladrão não rouba o lenço de seu camarada, mesmo quando este tenha 2. O negociante não vende caro para os amigos. O traidor, apesar de tudo, é fiel a um ser qualquer. Jamais um clarão divino está completamente ausente do coração humano. Assim deve ser conservado com cuidados infinitos, quando não expandido. O julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Desenvolvido, o espírito deve ser e será a consolação e a esperança dos corações estigmatizados pela justiça humana. Repleta de sublimes ensinamentos, a religião paira muito alto para os ignorantes. Não alcança com bastante clareza a espessa imaginação do iletrado, que quer ver e tocar para crer. Esclarecida pelos médiuns, a crença florescerá no coração, talvez ressequido do próprio médium. Assim, é principalmente ao povo que os verdadeiros espíritas devem dirigir-se, como outrora os apóstolos, que espalhem a doutrina consoladora, como pioneiros que penetrem no pântano da ignorância e do vício para arrotear, sanear, preparar o terreno das almas, a fim de que elas possam receber a bela cultura do Cristo. Georges. Proveito dos conselhos, médium, senhorita e Wet. Aproveitais os nossos conselhos e o que vos dizemos diariamente? Não, muito pouco. Saindo de uma de vossas reuniões, entretendes a curiosidade do fato e o maior ou menor interesse que despertou nos assistentes. Mas haverá um só entre vós que se pergunte se pode aplicar à moral o conselho que acabamos de prescrever e se tem intenção de fazê-lo? Pediu, solicitou uma comunicação. Obteve-a. Isto lhe basta. Volta às suas ocupações diárias, prometendo a si mesmo vir rever um espetáculo tão interessante. Conta os fatos aos seus amigos, a fim de lhes
excitar a curiosidade, e somente para provar que os sábios podem ser confundidos, bem poucos o fazem, com vistas a pregar a moral. Muito poucos mesmo procuram melhorar-se. Minha lição é severa. Entretanto, não quero vos desencorajar. Trazei sempre a boa vontade, apenas com um pouco mais de bons sentimentos voltados para Deus e menos desejo de querer aniquilar os que não querem crer. Estes dizem respeito ao tempo e a Deus. Marie, Espírito Familiar. Pensamentos avulsos. Ó homens, como sois soberbamente orgulhosos! Vossa pretensão é realmente cômica. Quereis tudo saber e vossa essência se opõe a essa faculdade de compreensão universal. Não chegareis a conhecer esta maravilhosa natureza, senão pelo trabalho perseverante. Não tereis a alegria de aprofundar esses tesouros e de entrever o infinito de Deus, senão quando vos melhorardes pela caridade, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos, e referindo esta faculdade do bem a Deus, que na sua generosidade inigualável vos recompensará além de toda expectativa. Moissalon. Como muitas vezes se diz, o homem é o joguete dos acontecimentos. De quais acontecimentos se quer falar? Qual seria a causa, seu objetivo? Jamais se viu nisso o dedo de Deus. Esse pensamento vago e materialista, mãe da fatalidade, perdeu mais de um grande espírito, mais de uma profunda inteligência. Sabeis o que diz Balzac? Não há princípios, só há acontecimentos. Isto é, segundo ele, o homem não tem mais o livre-arbítrio. A fatalidade apodera-se dele no berço e o conduz até o túmulo. Monstruosa invenção do espírito humano. Esse pensamento abate a liberdade, isto é, o progresso, a ascensão da alma humana, demonstração evidente da existência de Deus. O homem que se deixasse assim conduzir seria escravo de tudo, dos homens e de si mesmo. Ó homem, examina-te. Nasceste para a servidão? Não, nasceste para a liberdade. Lemaitre. Maria de Agreda, fenômeno de bicorporeidade. Num compêndio histórico que acaba de ser publicado sobre a vida de Maria de Jesus de Agreda, encontramos um fato extraordinário de bicorporeidade, que prova que tais fenômenos são perfeitamente aceitos pela religião. É verdade que para certas pessoas as crenças religiosas não têm mais autoridades do que as crenças espíritas. Mas, quando essas crenças se apoiarem sobre as demonstrações dadas pelo Espiritismo, sobre as provas patentes que ele fornece, por uma teoria pessoal de sua possibilidade, sem derrogar as leis da natureza e de sua realidade, por exemplo, análogos e autênticos, será forçoso render-se à evidência e reconhecer, fora das leis conhecidas, a existência de outras que ainda pertencem aos segredos de Deus. Maria de Jesus nasceu em Agreda, cidade da Castela, em 2 de abril de 1602, de pais nobres e de virtude exemplar. Muito jovem ainda, tornou-se superiora do Mosteiro da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em estado de perfeição espiritual. Eis o relato que se acha em sua biografia. Por maior que seja a nossa vontade de resumir, não podemos deixar de falar aqui do papel absolutamente excepcional de missionária e de apostolado que Maria de Agreda exerceu ao Novo México. O fato que vamos narrar, cujas provas incontestáveis provariam por si sós quão elevados eram os dons sobrenaturais com que Deus havia enriquecido sua humilde serva
e quão ardente o zelo que ela nutria no coração pela salvação do próximo. Nas suas relações íntimas e extraordinárias com Deus, ela recebia uma viva luz com a ajuda da qual descobria o mundo inteiro, a multidão dos homens que o habitavam, entre os quais os que ainda não haviam entrado no seio da igreja e estavam em evidente perigo de perder-se para a eternidade. À vista da perda de tantas almas, Maria de Agreda sentiu o coração partido e, em sua dor, multiplicava preces fervorosas. Deus a fez saber que os povos do Novo México representavam menos obstáculos para a sua conversão que o resto dos homens, e era especialmente sobre eles que a divina misericórdia queria derramar-se. Esse conhecimento foi um novo aguilhão para o coração caridoso de Maria de Agreda, que do mais profundo de sua alma implorou a clemência divina em favor desse pobre povo. O próprio Deus lhe ordenou que orasse e trabalhasse para tal fim. E ela o fez de maneira tão eficaz que o Senhor, cujas razões são impenetráveis, operou nela e por ela uma das maiores maravilhas que a história pode relatar. Certo dia, tendo-a o Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava insistentemente pela salvação daquelas almas, Maria de Agreda sentiu-se de repente transportada para uma região longínqua e desconhecida, sem saber como. Achou-se então num ambiente que não era o de Castela e experimentou os raios de um sol mais ardente que de costume. Homens de uma raça que jamais tinham encontrado estavam diante dela, e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática de Agreda obedecia à ordem. Pregava a esses índios em sua língua espanhola, e os infiéis entendiam como se ela lhes falasse em sua língua materna. Seguiram-se conversões em grande número. Voltando do êxtase, esta santa mulher se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. Não foi apenas uma vez que Maria de Jesus desempenhou esse maravilhoso papel de missionária e de apóstolo junto aos habitantes do Novo México. O primeiro êxtase do gênero ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais 5 êxtases do mesmo tipo, durante cerca de 8 anos. Maria de Agreda encontrava-se frequentemente nessa mesma região para continuar o seu apostolado. Parecia-lhe que o número dos convertidos tinha aumentado prodigiosamente e que uma nação inteira, com o rei à frente, estava resolvida a abraçar a fé em Jesus Cristo. Ela via ao mesmo tempo, mas a grande distância, os franciscanos espanhóis que trabalhavam pela conversão desse novo mundo, mas que ainda ignoravam a existência desse povo que ela havia convertido. Tal consideração levou-a a aconselhar aos índios que mandassem alguns dentre eles àqueles missionários pedir que viessem ministrar-lhe o batismo. Foi por esse meio que a divina providência quis dar uma espetacular manifestação do bem que Maria de Agreda havia feito no Novo México por sua pregação estática. Um dia, os missionários franciscanos que Maria de Agreda tinha visto em espírito, mas a grande distância, viram-se abordados por um grupo de índios de uma raça que ainda não tinham encontrado em suas excursões. Estes se anunciaram como enviados de sua nação, pedindo a graça do batismo com grande insistência. Surpreendidos com a vista desses índios e mais espantados ainda pelo pedido que faziam, os missionários trataram de saber a sua causa. Os enviados responderam que desde muito tempo uma mulher havia aparecido em seu país,
anunciando a lei de Jesus Cristo. Acrescentaram que essa mulher desaparecia por momentos, sem que se pudesse descobrir o seu retiro, que lhes fizera conhecer o verdadeiro Deus e lhes aconselhara que fossem aos missionários a fim de obterem, para toda a nação, a graça do sacramento, que resgata os pecados e transforma os homens em filhos de Deus. A surpresa dos missionários cresceu ainda mais quando, interrogando os índios sobre os ministérios da fé, os encontraram perfeitamente instruídos de tudo o que é necessário para a salvação. Os missionários tomaram todas as informações possíveis sobre essa mulher, mas tudo quanto os índios puderam dizer foi que jamais tinham visto uma pessoa semelhante. No entanto, alguns detalhes descritivos da roupa levaram os missionários a suspeitar que aquela mulher portasse hábitos de religiosa, e um deles, que tinha consigo o retrato ainda viva da venerável Madre Luísa de Carrión, cuja santidade era conhecida em toda a Espanha, o mostrou aos índios, pensando talvez que pudessem reconhecer alguns traços da mulher apóstolo. Estes, depois de examinarem o retrato, responderam que a mulher que lhes havia pregado a lei de Jesus Cristo, na verdade tinha um véu, como esta cuja imagem lhe era apresentada, mas que, pelos traços do rosto, era completamente diferente, sendo mais jovem e de grande beleza. Então, alguns missionários partiram com os emissários indígenas para recolher entre eles tão abundante colheita. Por vários dias de caminhada, chegaram ao meio da tribo, sendo acolhidos com as mais vivas demonstrações de alegria e reconhecimento. Na viagem, puderam constatar que, em todos os indivíduos daquela raça, a instrução cristã era completa. O chefe da nação, objeto de especial solicitude da serva de Deus, quis ser o primeiro a receber a graça do batismo, com toda a sua família, seguindo o seu exemplo, em poucos dias a nação inteira. Não obstante esses grandes acontecimentos, ainda ignoravam quem era a serva do Senhor que tinha evangelizado esses povos, e nutria-se uma santa curiosidade e piedosa impaciência por conhecê-la. Sobretudo o padre Alonso de Benavides, que era o superior dos missionários franciscanos no Novo México, queria romper o véu misterioso que ainda cobria o nome dessa mulher apóstolo, aspirando a voltar momentaneamente à Espanha para descobrir o retiro dessa religiosa desconhecida que havia cooperado prodigiosamente para a salvação de tantas almas. Em 1630, pôde, enfim, embarcar à Espanha e se dirigiu diretamente a Madrid, onde não se encontrava o geral de sua ordem. Benavides lhe deu a conhecer o objetivo que se havia proposto ao empreender sua viagem à Europa. O geral conhecia Maria de Jesus Agreda e, conforme o dever de seu cargo, tivera de examinar a fundo o íntimo dessa religiosa. Conhecia, pois, a sua santidade tão bem quanto a sublimidade dos caminhos em que Deus a havia posto. Veio-lhe logo o pensamento de que essa mulher privilegiada bem podia ser a mulher apóstolo de que lhe falava o padre Benavides, a quem comunicou suas impressões. Deu-lhe credenciais pelas quais o constituía seu emissário, com ordem a Maria de Agreda para responder com toda simplicidade as perguntas que ele julgasse por bem dirigir-lhe. Com tais despachos, o missionário partiu para Agreda. A humilde irmã se viu assim obrigada a revelar ao missionário tudo quanto sabia com referência ao objeto de sua missão junto a ela. Confusa e ao mesmo tempo dócil, relatou a Benavides tudo quanto lhe tinha acontecido em seus êxtases, acrescentando com franqueza que ignorava completamente o modo pelo qual sua ação tinha podido exercer-se a tão grande distância.
Benavides também interrogou a irmã sobre as particularidades dos lugares que tantas vezes deveria ter visitado e percebeu que ela estava muito bem informada sobre tudo que se relacionava com o Novo México e os seus habitantes. Ela lhe expôs nos mínimos detalhes a topografia dessas regiões e lhe desvendou, servindo-se mesmo dos nomes próprios, como teria feito um viajante depois de vários anos passados nessas regiões. Acrescentou até que tinha visto Benavides e seus religiosos várias vezes, indicando os lugares, os dias, as horas, as circunstâncias e fornecendo detalhes especiais sobre cada um dos missionários. Compreende-se facilmente o alívio de Benavides por ter finalmente descoberto a alma privilegiada de que Deus se tinha servido para exercer sua ação miraculosa sobre os habitantes do Novo México. Antes de deixar a cidade de Agreda, Benavides quis redigir uma declaração de tudo quanto havia constatado, quer na América, quer em Agreda, nas suas conversas com a serva de Deus. Nessa peça, exprimiu sua convicção pessoal no tocante à maneira pela qual a ação de Maria de Jesus se fizera sentir nos índios. Inclinava-se a crer que tal ação tinha sido material. Sobre o assunto, a humilde religiosa sempre guardou uma grande reserva. Apesar dos incontáveis indícios que levaram Benavides a concluir pelo que, antes dele, já havia concluído o confessor da serva de Deus, indícios de que pareciam acusar uma mudança corporal de lugar. Maria de Agreda sempre persistiu em crer que tudo se passava em espírito. Na sua humildade, era fortemente tentada a pensar que o fenômeno não passasse de mera alucinação, embora, de sua parte, inocente e involuntário. Mas o seu diretor, que conhecia o fundo das coisas, pensava que a religiosa fosse transportada corporalmente em seus êxtases aos locais de seus trabalhos evangélicos. Apoiava sua opinião na impressão física que a mudança de clima provocara em Maria de Agreda na longa série de seus trabalhos entre os índios. E na sua opinião, de várias pessoas doutas, que ele consultara em grande segredo. Seja como for, o fato permanece sempre como um dos mais maravilhosos de que se tem falado nos anais dos santos, e é muito apropriado para dar uma ideia verdadeira, não só das comunicações divinas que recebia Maria de Agreda, mas também de sua candura e de sua amável sinceridade. Aviso. Lembramos aos nossos leitores que a obra intitulada Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas está esgotada e será substituída por outra bem mais completa sob o título de Espiritismo Experimental. Nota do tradutor 71. Allan Kardec refere-se ao Livro dos Médiuns, que surgiria em janeiro de 1861. Encontra-se no prelo e aparecerá no mês de dezembro. Lembramos igualmente que a segunda edição da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance de Faux, está à venda. O seu sucesso não diminuiu. É sempre lida com o mesmo interesse pelas pessoas sérias, partidárias ou não do espiritismo. Essa história será sempre considerada uma das mais interessantes e mais completas já publicadas. Allan Kardec.